Tem uma coisa que eu sempre fui apaixonado por: thriller policial. Não há nada que me envolva mais do que uma boa história de mistério envolvendo crime, chuva e um assassino a ser pego. Por muito tempo, a minha mídia favorita sobre o assunto foi Seven, simplesmente o filme que me fez se apaixonar por essa temática. Na sinopse, temos Mills e Somerset, um policial novato e um prestes a se aposentar, que de repente cai em um caso cujo serial killer mata suas vítimas, recriando cada um dos 7 pecados capitais. E o final desse filme é simplesmente absurdo de bom. Tem na caixa! O que tem na maldita caixa? Também temos o clássico Memórias de um Assassino, um instigante filme sul-coreano sobre um serial killer que só caça mulheres. E tudo nesse filme te envolve no clima denso que a investigação pede. Ou talvez o maior nome do gênero, e com um dos serial killers mais famosos do cinema, O Silêncio dos Inocentes, com a atuação magistral de Anthony Hopkins na pele de Paul Lecter. Mas em 2014 uma série mudou tudo. Ela simplesmente redefiniu pra mim ao focar não somente no caso, mas dando muito mais foco nos seus personagens e em suas tramas. E essa série foi True Detective. Antes de começar o vídeo, eu já queria pedir pra você dar like e se inscrever. Eu não vou tomar muito tempo, é só pra te lembrar antes da gente adentrar nesse tema. Não se deixe enganar, True Detective não nasceu como uma série policial. Nick Pizzolatto queria fazer apenas uma série sobre 2 personagens conversando, porém como ninguém assistiria isso, ele colocou um crime no meio. E eu acho que é aí que está a mágica disso tudo. Nossos protagonistas são Rusty Cole, um homem niilista que tem uma visão realista e pessimista sobre o mundo. Nos envolve com diálogos instigantes. Cada vez que esse personagem fala, embarcamos numa viagem na cabeça desse homem, e a sua visão de mundo é extremamente ímpar. E também temos Marty Hart, um policial mais à moda antiga, pai de família, querido por todos e extremamente competente no seu trabalho, mas altamente impulsivo. Na trama, vemos esses 2 detetives encontrando uma mulher numa cena de crime ritualística, onde a vítima se encontra com uma galha de cervo e um símbolo em suas costas. A trama avança fazendo inúmeras alusões ao horror ritualístico e uma elite extremamente suspeita da cidade que, de certa forma, parece estar envolvida de algum jeito com o caso, e a trama faz tudo isso fazendo uma alusão ao Rei de Amarelo, um livro de Robert W. Chambers de 1895, que mistura uma peça amaldiçoada, carcoça e loucura. Carcosa, que é uma cidade misteriosa que não existe de verdade, e apareceu pela primeira vez no conto Um Habitante de Carcoça em 1886, inscrito por Ambrose Bierce. O local virou símbolo de terror e mistério na literatura fantástica. Anos depois, Lovecraft leu Chambers e reaproveitou Carcoça, Rastur e o Signo Amarelo para sua própria mitologia. Uma coisa interessante sobre a série é que Pizzolatto escreveu a temporada inteira sozinho, que é algo raro para uma produção desse tamanho, que normalmente tem uma sala cheia de roteiristas. E o diretor Cary Fukunaga dirigiu os 8 episódios sozinho, também o que explica porque a temporada não parece uma sequência de episódios de TV, e sim um filme longo cortado em 8 partes. Mas o que me pegou muito em True Detective, além dos personagens tão bem escritos que nem o próprio autor conseguiu repetir com os mesmos êxitos nas temporadas seguintes, é algo muito mais especial, como ele flerta com essa questão do horror real, com casos criminais tão tristes e mundanos, quanto o que flerta com o sobrenatural e o profano. E não é à toa, Pizzolatto é fã declarado de Thomas Ligotti, o autor de horror cujo pessimismo cósmico é basicamente a filosofia que sai da boca de Rust. Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. Isso parece ruim pra caralho, Rust. Nós somos objetos que agem sob a ilusão de termos um ser, uma criação de experiência sensorial e sentimento. Programados com total certeza de que cada um de nós é um alguém. Mas, na verdade, ninguém é ninguém.
Porra, meu, olha lá. E o mais irônico é que mesmo com todo esse discurso nihilista de que nada importa, Rush passa a série inteira investigando, se arriscando e protegendo gente. Ou seja, o cara que diz que a vida não tem sentido é o mesmo que mais luta para impedir que o mal continue. Isso é o que fica. E essa ambiguidade no personagem da série, seus arcos de história que te cativam do início ao fim. O caso é extremamente interessante e como ele se desdobra fazendo esse casamento de folk horror com suspense policial é algo que eu nunca mais experienciei desde então. Como o True Detective entra sorrateiramente numa espiral que te prende na cadeira para saber a resolução desse caso, que a cada curva vai ficando mais obscuro, você simplesmente fica ali testemunhando cada passo de onde essa investigação vai. Mas aqui ainda é um canal de videogames, por mais que eu ame True Detective, eu amei muito com minha cabeça. Ready or Not conseguiu fazer um casamento entre esse jogo e essa série que eu amei tanto. E como em Ready or Not existe muito mais do que a gente pode ver numa primeira jogada. Não vou mentir, meu primeiro contato com esse jogo foi através de vídeos no YouTube, afinal ele só tinha para PC e na época eu ainda não tinha o meu. Porém, um dia ele saiu pra PlayStation e eu não pensei duas vezes antes de pagar R$200 nele. Como que o cara consegue ser tão idiota, mano? Em Ready or Not, eu fui buscando um jogo mais tático, policial e realista, mas o que encontrei ali de certa forma me assustou mais do que muitos jogos de terror. Ready or Not é da Void Interactive e entrou acesso antecipado em dezembro de 2021 e chegou à sua versão 1.0 em dezembro de 2023. Mais de 2 anos de acesso antecipado, o que explica o jogo ter tanta coisa refinada. O motor gráfico começou na Unreal Engine 4 e foi atualizado e migrado para Unreal Engine 5. Ready or Not tem uma inspiração declarada em SWAT 4. Os dois jogos compartilham esse foco em equipe pequena, ordens táticas, prisão em vez de execução e uma nota de desempenho no final que avalia suas decisões. Mas Ready or Not vai muito mais a fundo. Ele pega essa base tática e empilha em cima uma camada bem mais pesada de thriller criminal e horror psicológico. E o pulo do gato é que quase nada disso é contado em cutscene. Você reconstrói a história andando pela casa, olhando os quartos, foto por foto. E eu preciso dizer que eu gosto muito desse nome do jogo. Por mais que ele pareça bobo à primeira vista, essa questão de estar pronto ou não funciona em 2 níveis. Fala do jogo em si, se você está pronto para abrir aquela porta, mas também fala do que você vai encontrar do outro lado dela e dependendo da missão eu te garanto, você não vai estar pronto. Ready or Not te coloca no papel de uma força-tarefa e antes do início de cada missão temos algo quase ritualístico. Escolher a missão, ler o briefing extremamente detalhado. Sério, acho que uma das melhores partes do jogo é como eles gastam um tempo te envolvendo na incursão que está prestes a acontecer. Fotos dos reféns, do lugar, planta da casa. Em algumas missões você pode escolher até por qual ponto você quer começar a missão. E aqui vale abrir um outro parêntese porque isso é uma das coisas que eu acho mais bem construídas do jogo. O briefing nunca é a única versão da história. Junto dele quase sempre vem a gravação da chamada do 911 e a diferença entre as duas coisas é enorme. O briefing é a versão organizada, meio burocrática do que a polícia acha que está acontecendo. Já a ligação é o caos cru, gente gritando, chorando, escondida, muitas vezes sem entender direito o que está vivendo. Numa missão como Elephant, por exemplo, o briefing fala sobre um atirador ativo dentro de uma universidade, mas a ligação é de uma estudante escondida falando sobre sangue, com a voz cortando. 911, this call is being recorded. What is your emergency? What is your emergency? I need help. Can you tell me what's wrong? I'm hiding. There's blood. So much blood. Okay, I'm going to need you to stay calm. Do you know where you are? No, they don't. No, I mean, where are you? Hiding in a cupboard. They came in and just started shooting. Okay, that's good. Where's the cupboard? In a classroom. You're doing great. So you're at school. Which school? What?
What college? Please, come help me. I don't want to die. Caracas. Você entra no mapa já carregando duas versões diferentes da mesma tragédia e seu trabalho ali dentro é meio que descobrir qual delas é a mais verdadeira ou se as duas são. Sobre a preparação para a missão, a gente também pode ir no estande de tiro, escolher nossas armas, se serão letais ou não, blindagem, uniforme, tatuagem, relógios. É um nível de detalhes absurdo, tanto no quesito estético quanto no do arsenal. O som das armas desse jogo é absurdo de bom. E simplesmente amo o clima da tela de loading dele. Todos os policiais ali dentro do camburão com aquela luz extremamente cinematográfica e alarmante. Mas Ready or Not não é um jogo que eu consideraria arcade. Ele é lento, é tático, seu personagem praticamente não corre. Ele só anda mais rápido ao você abaixar a arma. E ele morre com uma certa facilidade, assim como os NPCs. E rapaziada, quando você entra numa casa escura ouvindo só os murmúrios dos viciados, com a visão noturna, não tem como não ficar com o cu na mão. Um clima completamente diferente e aterrorizante. Aqui eu gostaria de destacar 3 missões, afinal eu não quero estragar a experiência de quem for jogar, eu quero só instigá-los a fazer isso, porque esse jogo é bom pra cacete e definitivamente merece ser jogado. E eu tive 2 experiências com esse jogo. A primeira foi no meu PlayStation 5, jogando sozinho, o que torna o jogo bem intenso. Mas eu também joguei com amigos no meu PC, e que eu acredito ser a forma certa de jogar. Bom, pelo menos se seus amigos estiverem no mesmo roleplay que você e não saírem atirando para todos os lados. A primeira missão que eu gostaria de citar se chama Nervo Retorcido. É a terceira missão do jogo. Aqui temos que localizar um laboratório de metanfetamina. Até aí, tudo bem. Só que esse cenário é decadente, a gente entra num lugar com pessoas hostis que se assemelham a zumbis por conta do vício, muitas vezes vindo nos atacar com facas. É uma casa que tem criança dentro, as paredes têm pichações, é um clima extremamente denso e sufocante. Cada porta, cada canto tem uma chance de ter algo ou alguém que quer te matar. O jogo quase não tem trilha sonora, o que temos são os passos, os sons dos tiros que ecoam pela sala de forma extremamente realista e muitas vezes os gritos das pessoas agonizando. Mas acredite, não foi essa parte que me deixou tenso, e sim o que o jogo te conta através do cenário. Em muitas missões de Ready or Not, o que não é contado nos briefs é contado pelo próprio cenário. E é aqui que a minha cabeça meio que fez a ligação contra o Detective, de do nada transformar o mundano em um terror quase sobrenatural. As inscrições na parede tem muito desse aspecto de horror, principalmente nessa missão. É uma fase que quando você termina, se sente aliviado, sente que passou pelo inferno, e esse jogo é muito competente nisso, em te colocar nesse clima de tensão. Eu lembro das minhas 2 experiências jogando, especificamente essa fase. Uma sozinho, onde meus NPCs morreram e eu tive que lidar com ela praticamente inteira comigo mesmo. Eu lembro especificamente de uma parte onde eu estava na área superior da casa, com os meus óculos de visão noturna ligados, quando de repente apareceu um NPC armado na minha frente. Eu tirei nele com um revólver num movimento de susto, e ele simplesmente caiu. Foi uma experiência tão absurda, num ápice de tensão tão alto, que eu pausei o jogo por um tempo, e depois que eu terminei a missão eu fui relatar aos meus amigos como eu simplesmente havia sido imerso naquela situação, o que fez meu querido amigo Vitão ficar muito no hype para comprá-lo. E depois de algum tempo jogamos essa pedrada durante uma madrugada quente de verão no ano passado, e cara, quando ele sentiu na pele essa experiência, ele ficou tão pilhado que demorou um tempão pra dormir depois da gameplay. A outra missão que eu quero citar é Vale das Bonecas. Em Vale das Bonecas, temos que adentrar a mansão de Amos Vol, um produtor de filmes adultos que aparentemente está produzindo filmes com menores. Pois é, eu falei que era tenso. O que eu acho interessante nessa missão são as camadas dela. Começamos na rua, que é quase como se fosse um último andar, e vamos descendo cada vez mais nela, como numa espiral para o inferno. Quanto mais descemos a casa, mais as coisas pioram. Primeiro temos uma festa,
tranquilo. Aí achamos uma sala passando filmes adultos. Então, descendo mais um pouco, encontramos o porão. E lá, meus amigos, é que a coisa fica preta. O cenário é extremamente perturbador. Entre corredores de blocos de cimento rústicos, encontramos um cenário que recria o quarto de uma criança, onde parecem haver filmagens. E tem detalhes perturbadores, como a amarelinha naquele chão do corredor perturbador, uma sala de negativos com fotos de várias crianças, então uma sala vazia com vários barris e um buraco, dando a entender que Amos Val dava fim às suas vítimas depois das gravações. É terrível, é simplesmente uma das missões mais repulsivas que eu vi num jogo, e o próprio nome da missão já é um soco. Vale das Bonecas remete à ideia de coisas, de objetos, e é exatamente isso que a casa mostra, o horror de tratar gente como objeto, escondido atrás de riquezas, muros altos e aparência respeitável. Por último, temos Esconde-Esconde, que é a última missão do jogo. Uma missão que, de novo, no briefing é simples. Vamos até um porto impedir uma transação de armas que seria mandada para cartéis na fronteira. De novo, até aí tudo bem. Temos que identificar containers com uma certa marcação. Porém, quando adentramos mais fundos no galpão, encontramos algo ainda pior. Uma instalação que serve para tráfico e leilão de mulheres. É um cenário desolador e perturbador. Nos computadores dentro da sala, podemos ver pessoas mascaradas acompanhando esse leilão. Eu joguei essa missão em multiplayer e mesmo assim eu lembro de ter saído dela mal. A gente começa ali como se fosse mais um dia de trabalho, mas no fim sai com traumas. E mesmo depois de fazer o trabalho e interromper tudo o que estava acontecendo ali, eu não pude deixar de me sentir de certa forma manchado, imaginando o que havia acontecido ali antes da gente chegar. Nesse jogo tem inúmeras missões que de certa forma se conectam umas às outras. A lore de Ready or Not é muito mais interessante do que parece à primeira vista. Não tem um vilão único, uma conspiração central puxando os fios de tudo. O que existe é uma cidade fictícia, Los Sueños, afundada ao mesmo tempo em tráfico, drogas, terrorismos, corrupção policial e empresarial e abandono social. E cada missão é só um pedaço desse sistema doente. No fim, True Detective e Ready or Not nos fazem adentrar sorrateiramente de forma quase desapercebida na obra que nos faz pensar. Não só no que está sendo mostrado, mas no que fica depois que a gente termina. As duas têm uma perspectiva extremamente obscura e às vezes desesperançosa, que deixa a gente enxergando o mundo com um pouco menos de cor. Onde existe coisa demais que parece impossível de consertar. Gente cruel, pessoas sendo exploradas, famílias destruídas, vícios, violência, e quanto mais você olha, mais parece que não existe fim para tudo isso. Rush Cole passa uma boa parte da história acreditando que a existência humana é uma espécie de erro, que a consciência é uma maldição e que no fundo nada realmente importa. Mas existe uma contradição nele que eu acho muito bonita. Mesmo acreditando em tudo isso, ele continua procurando culpados, continua tentando impedir que as pessoas passem pelo mesmo inferno. E talvez Ready or Not faça exatamente isso com a gente. Você entra naquela casa sabendo que provavelmente vai encontrar alguma coisa horrível. Abre uma porta e vê horrores absurdos, vê pessoas que já não parecem mais humanas, desce mais um andar e descobre que aquilo que parecia ser apenas mais uma ocorrência policial era na verdade algo muito pior. E mesmo assim você continua entrando nessas salas. Talvez seja por isso que, apesar de todo o pessimismo dessas duas obras, eu não consiga enxergá-las como histórias completamente desesperançosas. Porque existe uma coisa muito pequena resistindo no meio de toda essa escuridão. Alguém ainda está tentando fazer alguma coisa. Rush continua investigando, você continua entrando nessas salas, se colocando em perigo e resolvendo esses casos. E talvez seja isso que o horror dessas duas obras realmente queira nos mostrar. Não que o mundo seja completamente sem esperança, mas que, mesmo quando parece que não existe mais luz nenhuma, ainda existe alguém disposto a entrar no escuro e procurá-la. E sinceramente, acho que é por isso que eu nunca consegui esquecer Ready or Not, outro Detective. You're looking at her on the sky thing.
How's that? Oh, once there was only dark. Yes, any lights winning. Bom, se você ficou até aqui, eu peço humildemente que você deixe um like nesse vídeo. Eu não sei se ele ficou bom, é a primeira vez que eu tô tentando esse formato de misturar cinema ou série com videogame. É uma ideia que já vem matutando na minha cabeça há um tempo, especificamente essa, porque são duas obras que eu gosto bastante. Mas se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê na semana que vem.